principalmente, acho que nós devemos iniciar explicando para as pessoas o que é o terrorismo, Exato. como está enquadrado na lei e para que entenda o contexto geral, Vamos não lá. só do Brasil, porque infelizmente eu ouvi diversas matérias essa semana, desde da decretação do Trump, falando que as facções, principalmente PCC e Comando Vermelho, incluir na lista dos grupos terroristas do mundo, e muitas vezes a gente vê matéria meio que enviesada, ou a pessoa não está trazendo todo um conteúdo. Eu acredito que, primeiro, para a gente ser justo, a gente tem que fazer uma análise completa Vamos lá. do entendimento do mundo, do que é terrorismo, não é isso? É verdade, Exato. verdade. Então, assim, ó, por exemplo, o terrorismo, ele é classificado, ele tem que ser, hoje no Brasil, ele é classificado através da lei de antiterrorismo, beleza? Nós Certo. temos uma lei que foi editada em 2016, tem 10 anos essa lei, ela foi editada. Mas antes disso, existia já uma classificação do terrorismo, na lei de crimes hediondos. Vamos voltar um pouquinho mais para trás. Em 88, a Constituição definiu que terrorismo era crime. Era um crime inaceitável. Em 90, tivemos a lei de crimes hediondos e lá falou que terrorismo era um crime hediondo. Tá. Porém, nós não tínhamos definição legal do que era o crime do terrorismo. Ou seja, não servia pra Não, nada. já Crime de- começou a putice É. aí, né? E aí? Não, é que seja claro... Não, Exato. Aos não. 7 Não, minutos. Sem interrupção, pessoal. Sem interrupção. Não, O Batata não aguentou. Ele não aguenta. Já na putice aqui, vamos lá. Irmão, não, essa lei que ele falou aqui de 2016 já é outra putaria. É mesmo? E aí? Ele vai começa explicar errado? aqui. Então, assim, hoje... Então, vamos lá. Aí, no Brasil, em 90, falou que o crime de terrorismo, ele era um crime hediondo. O crime não hediondo é tinha o crime que é... Ele, Que não tinha aplicação porque ele não não tinha- tem anistia, não tem graça, O que não que tem é, progressão porra? de É regime. hediondo ele é, porra. Mas se não explica, não Mas tem como aplicar. Qual é o crime? Falava-se que o crime é hediondo, porém não se colocava o verbo do que é o crime de terrorismo. Então, o que que é? Derrubar um copo no chão é terrorismo? Explodir um prédio? Explodir um prédio é terrorismo? Não tinha definição legal. E aí, depois de 26 anos, resolveram definir o que era terrorismo no Brasil. E aí? E aí, ao contrário do mundo, das definições do mundo, porque se você, Isso é legal, dá o contexto. ao contrário das definições do mundo, porque assim, nem a ONU define o que é terrorismo numa norma. Ela emitiu uma portaria e ela falava que terrorismo, e lá inclui que terrorismo é inclusive organizações criminosas que se envolvem e tomam o poder político, inclusive. Eu quero colocar, vou pontuar, não dá para trazer toda essa normativa, mas eu quero pontuar algo interessante. Organizações criminosas que interferem no poder político, no governo, e que inclusive cometem crimes contra o transporte público. Eu quero que deixe anotado isso aí. Tá. Isso é na definição da ONU, porém a própria Temos ONU, na nossa a também, própria tá? ONU recomendou que os países teriam autonomia para definir o que é terrorismo. Justamente regionalizar, justamente porque existem as peculiaridades Claro. de cada pátria, então para definir. Os Estados Unidos, por sua vez, é importante dizer que os Estados Unidos, quando definiu o terrorismo, ele disse que era atos violentos ou perigosos à vida e que interferissem tivessem o viés de interferir nas políticas. Até aqui, eu vou até ler para ficar bem bonitinho aqui, ó. Vamos na letra mesmo. Na letra do que... Aqui, ó. Vou trazer rapidamente aqui, ó. Isso Segunda é muito definição. interessante, porque ninguém tá falando isso. Ninguém tá? vai atrás do contexto mundial. Ninguém Porque tá muitas falando vezes o que eu mostro pra você, se eu mostrar um 6 aqui, pra mim, pra você vai ser 9. Então todo mundo tem que olhar de todos os ângulos pra entender. Então vamos lá. Definição conforme os Estados Unidos definiu. Que lá os Estados Unidos ele definiu em duas partes, o que é o terrorismo internacional e o terrorismo nacional. O terrorismo nacional é o que acontece dentro do país dele. O internacional é o que outras pátrias cometem como terrorismo. E lá fala que são atos violentos ou perigosos à vida humana, que violam leis penais e parecem ter a intenção de intimidar uma população, coagir civis ou influenciar a política de um governo. Grava isso aí. Influenciar a política do governo. Então, mais uma vez, conforme o parâmetro que a ONU emitiu, seria intimidar a população e obrigar que um governo fizesse ou deixasse de fazer algo. Beleza? Essa é a definição da grande maioria dos países do mundo do que é terrorismo. Aí no Brasil... Só para frisar bem,
em todas as legislações, fala dessa intimidação da população ou de uma parte dela e que tenha um viés ligado a desestruturar Desestruturar o governo, fazer uma afronta. Que é uma coisa até lógica. Isso é uma análise do parâmetro mundial do que é o terrorismo. É engraçado. Do que é o terrorismo. Isso, né? O mundo enxerga assim. O mundo enxerga que isso é terrorismo. Porém, nós não fazemos parte do mundo. Aí, beleza. Então, aí, É a tal da jabuticaba. voltemos aqui pro Brasil. O Brasil, depois de 26 anos, 28 anos depois da Constituição, que falou que terrorismo era um crime grave, gravíssimo, tá definido na Constituição assim. Aí em 90 fala que terrorismo é um crime hediondo. Depois de 26 anos, nós editamos uma lei de terrorismo, que ela é muito bonita no seu contexto todo, ela traz que crimes contra comunicação, transporte público, enfim, desde que fossem cometidos com 3 palavrinhas, com 3 motivações: religiosa, xenofobia, discriminação, preconceito de cor ou raça, enfim. Então, ou seja, xenofobia contra estrangeiros, que mais? Discriminação de e preconceito contra religião ou cor, raça, enfim, qualquer tipo de preconceito e ponto. Então, ou seja, tem que ter esse combustível, esse viés motivador. Não é terrorismo. Não é terrorismo. Isso é condicionante. Isso Se é você tiver condicionante. um grupo que cometa qualquer ato que seja contra a instituição política, ou contra o Estado, mesmo que você mantenha sob violência uma população sobre as leis dele, que isso configura terrorismo em qualquer parte do mundo, aqui não, porque precisa ter o viés ideológico de xenofobia ou discriminação racial. Aí começa a putice, porque nós estamos em 2016 quando eles sancionam essa lei. Em 2016, Vilela, quem briga por xenofobia, porra? Não tem mais. Era algo que grupo? aconteceu na Segunda Guerra. E os caras trouxeram atrasado algo que deve estar também. Atrasado concordo. não. Mas tem interesses também políticos Aí nós vamos entrar nesse detalhe. Atrasado não, tá? Infelizmente, movimentos populares Infelizmente, eles que se enquadrassem como terrorista, né? Exatamente. Então, infelizmente, nós temos a lei, infelizmente, aqui. E aí eu continuo dizendo que muitas vezes a lei aqui ela é feita para beneficiar o criminoso, tá? Pô, se é. Então, assim, coincidentemente, quem que sancionou essa lei? 2016. Quem? Credo, tu vai fazer isso não. Não, Quem? vou falar. Dilma Não Rousseff. vai falar, é pra falar, não. Dilma Já Rousseff. já falou. Dilma Rousseff. Mas O problema então não é vamos lá. isso. Só Onde que ele vai, não, ó? não, eu vou falar porque é o seguinte, irmão, a gente tem que trazer toda a história para entender. Por que editaram uma lei? Talvez um clamor social na época, 26 anos depois, começa a sofrer uma pressão e fala assim, vamos colocar a lei. Então eu trago uma lei bonita, com vários artigos e eu condiciono. Por que eu não coloquei o viés político na lei? Porque os próprios integrantes do Partido dos Trabalhadores já disseram em documentários, inclusive, que pegavam em armas para chegar ao poder do país. E como que eu vou condicionar algo que os caras atrás e que no mundo é visto como terrorismo, como que eles colocariam? Eles estavam no poder. Como que eles colocariam um artigo desse na lei que poderiam prejudicar, e talvez se amanhã ou depois eles precisassem voltar ao que foi feito lá atrás? Que eu não estou inventando nada. Quem quiser dar um Google aí e veja os integrantes do Partido dos Trabalhadores que já falaram que tiveram e têm orgulho de ter pegado em arma para chegar ao poder político. Então, assim, quando a gente traz isso, eu falo, no país nosso aqui, tudo é meio adequado conforme o interesse do momento. Não é conforme o interesse social, o interesse da sociedade. Quando você então fala hoje, aí, só que isso abriu uma porta, uma brecha para o crime organizado, que hoje é o que a gente está falando. Você me abre uma brecha, que aí a gente vai falar assim, transporte, que é aqui, tá aqui, seria terrorismo. Facção criminosa controlando o transporte. Transporte público. Existe lá no mundo de Bob, né? No Brasil não existe. Não. Vamos dizer que não existe o controle de facções do transporte público. Você aterrorizar pessoas em prol de direcionamento político não existe, né? Na eleição os caras não ficam na porta da escola
com o fuzil aqui esperando. Isso aí é no Puta mundo de Bob merda. também. Os caras não ficam obrigando o cidadão da comunidade a votar em quem é de interesse deles. Isso aí a gente está relatando algo que é impossível acontecer no Brasil. Hoje, estando na política, a gente sabe de fatos que determinada comunidade, enfim, eu entro. Mas não é todo político que consegue entrar numa Não. comunidade. Então, peraí. Território Aquilo é tá um domínio territorial Pois é. com fins políticos. Políticos? Com fins políticos, porque o cara domina o território se eu sou Cara, político. e isso Se eu sou aí- político de direita e eu não posso entrar numa comunidade, tá. ou se eu sou um político que eu tenho um viés diferente do que a facção acredita que seja melhor para ela e eu não posso entrar, aonde está a soberania desse país? Que eu posso, de fato, exercer o meu direito democrático. O cidadão que está lá dentro, por que ele não pode me ouvir e, de repente, entender que eu tenho propostas melhores para ele? Não, porque muitas vezes o político ele é proibido de ingressar em determinadas o duro comunidades. disso que o próprio Alexandre de Moraes, no STF, isso não é uma... Ele mesmo declarou e reconheceu isso. É. Isso tem dito por ele falando, olha, quando eu estava lá em Niterói, no Rio de Janeiro, eu tive problemas sérios com áreas que eram dominadas por milícias. Ele chamou de milícias. Sendo que eu não sei se era milícias, porque ela não era facções, porque lá é dividido, facções ou milícias, É. né? Mas são todos grupos armados. O Rio tá todo dividido, né? E facção também é um tipo de milícia, Claro. tá? E eu não sei se era uma ou outra. Ele falou, pô, lá tivemos problemas eu tive problemas, ele alertando. Eu tive problemas porque em territórios que são dominados por milícias, só entra o candidato que eles querem. Ele sabe disso, pô. Ele falou com a boca dele. E isso num conceito mundial, tá? Sobre terrorismo, isso é terrorismo. Só não tá tipificado aqui no Brasil. Isso é incontestável. É óbvio, então assim, quando eu vou falar, o Trump tá errado de ter enquadrado as facções como terroristas. Aí eu vou falar, depende. Se for de acordo com o regramento jurídico do país, do nosso país, ele estaria errado. Não. De acordo com as leis que existem aqui, ele não estaria correto, porque não existe essa tipificação aqui. Mas o reconhecimento dele não é pro Brasil, exatamente, é pra ele, mas porra. ele olha para a legislação que ele tem nas mãos, do país dele, que ele tipifica, e ele falou, sim, porque está preenchendo os requisitos que são enquadrados aqui na legislação do meu país. Agora,